Já parou para pensar como é que uma ideia, uma lei, consegue sobreviver por séculos a fio? É isso. Hoje a gente vai explorar a jornada secreta das leis, tanto no tempo como no espaço. Então, a pergunta de partida até parece simples, não é? Como é que uma lei viaja assim através dos séculos e continentes? Pois é, a resposta, como a gente vai ver, é tudo menos simples. É que existe uma ideia muito comum de que as leis são só copiadas e coladas de um sistema para o outro. Mas essa é uma ilusão bem poderosa que a gente vai desconstruir agora. Ok, vamos mergulhar nisto. Para entender como o direito se move de verdade, a gente precisa primeiro deixar de lado uma metáfora que é super popular, mas que na verdade engana bastante. Durante muito tempo, os especialistas usaram essa expressão transplante jurídico. A ideia era que uma lei podia ser transplantada como um órgão. Só que, assim como num procedimento médico, o risco de rejeição é altíssimo. E o problema é esse, né? Leis não são órgãos. Elas são vivas e são profundamente transformadas pelo novo ambiente. Olhem só o exemplo da Itália. É perfeito. Eles tentaram importar um sistema de julgamento americano. Mas o que aconteceu? Os juízes locais, com a sua cultura e tradição, acabaram por transformar completamente o modelo, criando uma coisa totalmente nova. Então, o ponto crucial é este. Em vez de pensar em transplante, um modelo muito mais preciso é o de tradução cultural. A ideia aqui é que um conceito jurídico não é copiado, ele é ativamente recriado, sabe? Reinterpretado para se encaixar no seu novo lar. Ok, vamos avançar. Porque não é só o conceito que é traduzido. A forma física da lei, ela mesma, conta uma história poderosíssima. A gente está falando da jornada do sopro, da palavra falada, até o livro. É que durante séculos uma lei não precisava estar escrita para ser válida, pensem nisso. A lei era uma voz, um comando oral. O texto escrito era só um registro, uma prova, mas a força da lei estava mesmo era na palavra falada. E aqui é que acontece o grande salto tecnológico, a passagem do rolo, o rolo, para o códex, o livro. É uma mudança brutal. O rolo obrigava a uma leitura linear, do início ao fim. Não tinha como pular. Já o livro? Bem, o livro permitiu uma revolução na forma como se acessava e organizava o conhecimento. E essa nova forma de ler, de poder saltar páginas, fez do códice o veículo perfeito para duas coisas, que na época eram as mais complexas: a escritura cristã e os textos jurídicos. O formato em si já passava uma ideia de autoridade, de algo feito para durar. Mas essa mudança para o formato de livro teve uma consequência enorme e que pouca gente pensa. Não foi só por conveniência, forçou a uma seleção gigantesca. Como era caro e trabalhoso, os juristas tiveram que escolher o que valia a pena ser salvo, ser copiado para os novos códices, e nesse processo muita coisa se perdeu para sempre e o próprio corpo da lei foi redefinido. Mas a história não para por aqui, porque assim que a lei se estabeleceu nos livros, o tamanho desses livros passou a ser uma questão política. Sim, o tamanho. De um lado, tínhamos o fólio, aqueles volumes enormes, pesados, imponentes. Eles simbolizavam o poder antigo, o conhecimento de uma elite, algo inacessível. E do outro lado, o panfleto. Pequeno, barato, portátil, quase fugitivo. Ele era o veículo das ideias novas, revolucionárias, que podiam passar de mão em mão. O tamanho aqui era a própria mensagem. Tem até uma citação ótima de um nobre italiano do século XVIII, o Pietro Verri. Ele ria com sarcasmo dos novos códigos de lei, que eram menores. Ele dizia algo como: que código ridículo é esse que dá para carregar confortavelmente num passeio? Para ele e para a velha ordem, o tamanho diminuto era uma ameaça real. Direito tinha que ser grande, pesado, não algo que coubesse no bolso. E então vem outra revolução no formato, o periódico jurídico. Isto aqui mudou completamente a velocidade do debate. A lei deixou de ser só aquele conhecimento fixo, pesado dos livros e passou a ser uma conversa, um debate vivo, constante, que se desenrolava em tempo real, ou quase. E foi um jurista alemão, o Friedrich Savini, que teve uma visão genial para isso. Ele não viu o periódico como um livro de segunda, não. Para ele, era um motor dinâmico para criar uma ciência jurídica que estivesse sempre viva, sempre evoluindo. Um lugar para testar ideias, para debater em público e construir o conhecimento em conjunto. E toda essa jornada, da palavra falada, passando pelo livro, até chegar ao periódico, nos traz direto para os dias de hoje, para a era digital, onde, mais uma vez, a forma da lei está mudando numa velocidade que a gente nunca viu antes. Então, se tem uma coisa que essa jornada toda nos mostra, é o seguinte: forma e conteúdo são inseparáveis.
O jeito como a gente empacota uma ideia jurídica, seja num comando oral, num livro gigante ou num artigo rápido, muda a própria ideia. A forma nunca é só um detalhe, ela é parte da mensagem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma provocação, sobre a jornada secreta que a lei está fazendo agora mesmo, bem debaixo dos nossos narizes. Numa era de algoritmos, de hyperlinks, de textos gerados por inteligência artificial, qual é a nova forma da justiça? E mais importante, como é que essa nova forma está, neste exato momento, redefinindo o que a lei significa para todos nós?